Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos, fazendo esse vídeo sobre essa formação tão oportuna para os tempos de hoje, sobre os 5 mandamentos da Igreja. E hoje nós estamos falando sobre esse terceiro mandamento, que é receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Veja, por que o terceiro mandamento da Igreja pede que se comungue ao menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa da Ressurreição? A pergunta ela é apropriada porque algumas pessoas podem se escandalizar com este mandamento, questionando se não seria muito pouco comungar apenas uma vez por ano. É claro que, de acordo com as diferentes situações, várias posturas elas foram tomadas pela Igreja. Enquanto em algumas épocas predominou o rigorismo, quando as pessoas muito raramente se aproximavam da comunhão, hoje a gente experimenta um certo desleixo na recepção da Sagrada Eucaristia. Sobretudo nesse tempo nosso, onde nós estamos recebendo Jesus nas mãos, e muitos sequer têm escrúpulos por comungar em pecado mortal. Então a Santa Mãe Igreja ela possui a justa medida a este respeito. Então, para entender a história deste terceiro mandamento, Santo Tomás de Aquino explica que, sobre isto, a Igreja estabeleceu legislações diversas conforme as circunstâncias diversas dos tempos. Assim, na Igreja primitiva, quando era intenso o fervor da fé cristã, determinou que os fiéis comungassem diariamente. Por isso, o Papa Anacleto diz: terminada a consagração, comunguem todos os que não quiserem ficar excluídos da Assembleia dos Fiéis, pois assim o determinaram os apóstolos e o tem a Santa Igreja Romana. Mais tarde, porém, diminuindo o fervor da fé, o Papa Fabiano permitiu que, se não mais frequentemente, pelo menos 3 vezes no ano, todos comungassem, a saber, na Páscoa, no Pentecostes e no Natal do Senhor. Também o Papa Sotero determinou que se comungasse pela ceia do Senhor, mas depois, pela multiplicação da iniquidade, tendo arrefecido a caridade de muitos, Inocêncio III decidiu que os fiéis comungassem pelo menos uma vez no ano, na Páscoa. Aconselha, porém, outro documento, que se comungue todos os domingos. Então, a gente vê que, infelizmente, com o passar do tempo, o povo cristão ele vai perdendo essa mentalidade rigorista de realmente se aproximar da Eucaristia com toda a reverência, com todo o amor. Então, a Igreja viu por bem fazer dessa forma para que não houvesse sacrilégios. E aí veja que o conteúdo do terceiro mandamento é uma realidade, na verdade, mínima, como atesta o atual catecismo da Igreja Católica. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Este preceito, esclarece ainda o Código de Direito Canônico, deve cumprir-se durante o tempo pascal, a não ser que por justa causa se cumpra noutra ocasião durante o ano. Mas o que a gente precisa entender para a gente também analisar alguns fatos isolados? É que, mais do que oferecer a Deus o mínimo, é importante que sejamos devotos, comprometidos e comunguemos com frequência, de acordo com as devidas disposições e com o desejo sempre ardente de nos santificarmos. Então a gente percebe, queridos irmãos e irmãs, que a Igreja, na sua infinita sabedoria, ela vai colocando diante do tempo razões para que não haja escândalos, sacrilégios acerca do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, não entendem, não compreendem. A gente está vendo nessas missas nossas agora como que as pessoas comungam Jesus
com total falta de respeito, de amor, de zelo, não se preocupam se ficou fragmentos nas mãos. Então, a igreja é sábia quando ela diz isso, né? É comungar ao menos uma vez, dando esse mínimo, mas também com todo respeito. Isso não quer dizer que a gente realmente, como cristãos comprometidos, deva comungar somente uma vez ao ano. Porque sabemos que o sacramento da Eucaristia, né, que juntamente com o batismo e a confirmação, faz parte do sacramento da iniciação cristã. Ou seja, ela que é o mistério, é o misterioso centro de todos esses sacramentos. Portanto, a Eucaristia para nós deve ser a fonte e o centro de toda a vida cristã, né? Eucaristia que quer dizer ação de graças, sacramento do amor. E veja que na Eucaristia trazemos, né, a matéria do pão e do vinho, que é fruto da videira e do trabalho do homem. Olha que bonito! Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, faz com que uma realidade que é nossa, humana, se transforme, né, em remédio para a nossa alma, caminho para a nossa salvação. É por isso que a gente deve se aproximar da Eucaristia com amor e com, né, reverência. Então, o vinho, né, o pão e o vinho, que são frutos da videira e do trabalho do homem, consagrados no altar, transubstanciam-se, trocam de substância após a consagração, né, para o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé faz com que o pão e o vinho sejam transubstanciados, sejam transformados no corpo e no sangue. Ainda sob as aparências de pão e vinho, né, temos Jesus com o seu corpo e com o seu sangue e espera de nós, hoje e sempre, uma resposta amorosa e verdadeira. Porque nós precisamos, né, entender esse centro da nossa vida cristã. E a comunhão, ela sempre vai aumentar em nós essa união com Cristo. E veja, eu falava sobre a respeito da nossa maneira de receber Jesus. Agora que nós estamos recebendo também Jesus nas mãos, a gente precisa entender que Cristo, ele está presente em cada uma das espécies inteiro, né? Em cada uma das partes dela, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Ou seja, um simples fragmento, né, do pão que fica em suas mãos é o Cristo inteiro. É o Senhor inteiro. Por isso a gente precisa ter cuidado, por isso a gente precisa ter, né, reverência a Jesus Cristo. Então, essa comunhão aumenta a nossa união com Cristo, ou seja, a vida em Cristo que tem seu fundamento nesse banquete eucarístico. A Eucaristia que faz, né, a Igreja, né? Ou seja, os que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo e por isso mesmo Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja, né? Como nós cantamos, né? Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de amor. E é uma verdade, é a Eucaristia que nos transforma em comunidade de amor. Se nos aproximamos de Deus, se nos aproximamos da Eucaristia, precisamos ter atitude de homens e mulheres eucarísticos, de homens e mulheres que são igreja, que se transformam, né, verdadeiramente através do corpo e do sangue de Cristo. E como que nós vamos então encontrar condições necessárias para receber de forma verdadeira o corpo e o sangue de Cristo? Sendo coerente, sendo testemunha do ressuscitado. E como, então, e quem pode, na verdade, receber a Eucaristia? Aqueles que são batizados, sabemos, né? Ter se preparado e feito a sua primeira Eucaristia, estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, estar em jejum eucarístico, uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão, tá certo? Esse é o jejum eucarístico. Ter fé, né, que sob as aparências do pão e do vinho estão Jesus. São Tomás de Aquino diz, né, o milagre nós não vemos, basta fé no coração a respeito da Eucaristia. E claro, estar disposto a assumir os compromissos de comunhão decorrentes da Eucaristia.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia para nós católicos deve ser um memorial, no sentido que torna presente o atual sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai, uma vez por todas na cruz, em favor da humanidade. Jesus Cristo está presente na Eucaristia de um modo único e incomparável. Veja, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo completo, Deus e homem. Olha que bonito é a nossa igreja quando entendemos o que nós estamos comungando, quando entendemos o que nós estamos celebrando. E o cristão é chamado dessa forma a adorar a Eucaristia, a se fazer, sacrário vivo, a tornar a Eucaristia como um alimento. E por isso a igreja conserva com a maior diligência as hóstias consagradas, leva aos enfermos, as pessoas impossibilitadas de participar da Santa Missa, porque a igreja entende que o cristão precisa dessa força, precisa dessa graça. Porém, para recebermos a Sagrada Comunhão, caríssimos irmãos, é preciso estarmos plenamente incorporados à Igreja Católica em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. E são também importantes o espírito de recolhimento, de oração, a observância do jejum, como eu disse, pela igreja, e ainda a atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito. Às vezes nós vamos para a igreja de qualquer maneira, às vezes chegamos na igreja antes da missa e fica uma falação parecendo na igreja uma feira, nós não nos recolhemos, não nos preparamos para participarmos desse grande momento do banquete. Então a gente precisa se perguntar, eu tenho as condições espirituais necessárias para receber a Eucaristia? Ao nos aproximarmos para receber a Sagrada Comunhão, é sempre necessário que haja em nossa alma uma predisposição interior para tal graça a ser acolhida em nosso interior. É isso que é importante, a gente entender que, como o tesouro da Igreja Católica é a Eucaristia, o próprio Jesus, sob as aparências do pão e do vinho, vem sobre nós nos alimentar. E no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente e realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter uma atitude diferente, uma atitude, uma postura nova diante daquilo que nós talvez estejamos vivenciando há tanto tempo na igreja. E essa riqueza inesgotável desse sacramento vai se exprimir nos diversos nomes que lhe são dados. A Eucaristia, porque é a ação de graças de Deus, e a gente vê que a Santa Missa ela é chamada de Eucaristia porque é uma ação de graça a Deus. Ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão. A fração do pão, a Santa Missa, a Eucaristia é a fração do pão, porque este rito próprio de refeição judaica, que foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. A Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, ou seja, expressão visível da Igreja nessa comunidade de amor. Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja, E também o sacrifício espiritual, sacrifício puro, santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Também é chamado de Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro e a sua expressão na celebração deste sacramento. E comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo. É por este sacramento que nos tornamos participantes do seu corpo e do seu sangue para formarmos um só corpo. Veja do porquê nós entendermos isso, que no decorrer da história da Igreja, os papas precisaram, até chegar a esse ponto de dizer que pelo menos, ao menos, uma vez ao ano, para darmos o mínimo. Mas veja
quantas graças a gente pode receber se nos colocarmos com disponibilidade e com reta intenção a receber o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que diariamente, ainda que todos os domingos, mas que seja com disposição, que seja com reta intenção, com verdade, né? Porque o sacramento, né, da Eucaristia, nessa economia da salvação, nos transforma, nos liberta e nos dá a graça de podermos ser homens e mulheres transformados. Por isso, no geral, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a entender que a Eucaristia é o coração, é o ápice da vida da Igreja. A celebração da Eucaristia, ela sempre será para nós esse memorial da Páscoa de Cristo. É Cristo mesmo, o sumo eterno sacerdote da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue do Senhor. E os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão, né, de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo. Veja que aí está todo o sentido da nossa experiência com Deus, da nossa vida cristã, de podermos realmente receber de Deus esses frutos, que é, né, a fonte de cura e libertação, que é sustento para suportarmos todas as aflições. Veja que ao recebermos Jesus no corpo e sangue, alma e divindade, Ele nos sustenta no meio das aflições que encontramos neste mundo, né? Nessa única assembleia, unidos espiritualmente a todos em todo lugar, né, somos este milagre e recebemos de Deus, né, a graça de nos congregarmos, a graça de nos amarmos, de estarmos nessa grande festa, nesse grande banquete que é a Santa Missa. E os frutos da Sagrada Comunhão são diversos, porque aumenta a nossa união com Cristo e com a sua Igreja, conserva e renova a vida da graça recebida no batismo, no crisma, faz-nos crescer, né, cada vez mais no amor para com o próximo, fortalece a nossa caridade, perdoa os pecados veniais, preserva-nos dos pecados mortais no futuro. Por fim, queridos irmãos, a Eucaristia nos enche das graças e das bênçãos do céu. Que bom se todos nós católicos entendêssemos isso, que a Eucaristia nos fortalece para a peregrinação desta vida, nos faz desejar cada vez mais a vida eterna, nos unindo desde já a Cristo sentado à direita do Pai, a Igreja do céu, nos une à Santíssima Virgem e a todos os santos, ou seja, a Sagrada Eucaristia é de tal forma a vida dos cristãos que São Tomás de Aquino afirmou que ela possui, no fundo, o efeito da transformação do ser humano em Deus. E Santo Inácio de Antioquia ensinou que nela, ou seja, na Eucaristia, partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrermos e dessa forma vivermos eternamente em Jesus Cristo. Portanto, para nós finalizarmos, o sacrifício de Jesus na cruz torna-se presente durante a consagração do pão e do vinho, ou seja, na Eucaristia, e desta forma os mistérios da Eucaristia são os mistérios do próprio Cristo. Este é um grande dom da nossa fé. Crer que na Eucaristia Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então nós temos essa graça de podermos não somente comungar Jesus, né, uma vez ao ano, lembrando da história, né, porque foi-se colocado justamente por conta do desleixo, do não escrúpulos, né, de receber Jesus de qualquer maneira, mas nós que sabemos, conhecemos, queremos nos aprofundar cada vez mais, precisamos entender que a Eucaristia nos faz igreja, nos torna uma comunidade de amor. Então, receber Jesus na Eucaristia é receber a graça de podermos, como igreja, anunciar que fazemos parte do céu, que somos concidadãos, herdeiros, né, dessa graça que é o céu. Então, que você possa também, depois desse vídeo, receber Jesus com toda a reverência, com todo o amor, ter cuidado na hora de receber Jesus, queridos irmãos, participar da Santa Missa com atenção, não chegar na igreja
e ficar conversando com um e com o outro. Chega na igreja, vai ao Santíssimo, reza, peça ao Senhor, né, disposições interiores para participar do Santo Sacrifício, vai para o seu lugar, participe da Santa Missa, preste atenção nos ritos iniciais, preste atenção na liturgia da palavra, na liturgia eucarística, nos ritos finais. Algo que é muito importante, não saia da igreja correndo, como se você estivesse, né, com pressa. Antes do padre dar a bênção, a gente já tem que falar que o Senhor vos alcance, porque senão nem a bênção é alcançada, né, aos fiéis. Então, fique na igreja, espere o sacerdote sair. Na hora de receber a comunhão, né, receba com toda reverência, vê se ficou algum fragmento, volta a dizer, é o Cristo inteiro que fica ali nas suas mãos. Então, vamos ser católicos de verdade, tá certo? Vamos buscar conhecer. Volto a dizer, a gente só conhece aquilo que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa cada vez mais estar em sintonia com Deus através dos nossos gestos. Então que Deus nosso Senhor vos abençoe pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.